Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu gostaria de começar uma nova série com vocês, que é a série Virtudes, onde uma vez por semana nós vamos analisar profundamente uma virtude, trazendo exemplos para vocês entenderem bem e também conseguirem incorporar essas virtudes na vida de vocês. Porque não adianta nós obtermos conhecimento se ele não é prático. Não adianta eu não conseguir honrar as verdades que eu estou aprendendo com a prática. Então hoje, nessa primeira aula, eu selecionei uma virtude muito importante, que é a virtude da magnanimidade. E hoje nós temos aqui o apoio do nosso quadro. Eu vou lendo com vocês sabem que minha letra não é a melhor coisa do mundo e escrever nesse negócio aqui é difícil pra caramba, mas eu vou lendo com vocês e nós vamos aí interpretando esses hieroglifos. Mas então nós vamos falar sobre a virtude da magnanimidade. E eu queria logo de cara trazer um exemplo para vocês compreenderem mais ou menos o que é isso. A magnanimidade, quando eu penso nisso, me vem logo o filme do Gladiador na mente. Vocês já assistiram Gladiador? Tem o personagem Máximos. E tem logo no começo do filme um exemplo da sua magnanimidade. Quando ele é um grande guerreiro, né, um general romano, e ele é muito bom, ele venceu muitas batalhas, ele é reconhecido por sua liderança. As pessoas que são liderados por ele amam o Máximos, né? Gostam de ter ele como líder porque ele é muito bom mesmo. Tanto bom no sentido de estratégia, como ele se preocupa com os seus liderados e tudo mais. E aí chega um momento que ele pode voltar para casa. Ele chega um momento que ele não precisa mais ser o general Máximos. E é tudo o que ele quer. Ele quer voltar para o campo, entendeu? Ele quer plantar lá a semente dele, colher, ele quer curtir a família dele, a esposa e o filho. E o Máximos, ele não quer aquela honra, ele não quer aquela coisa das pessoas puxando o saco dele, ele só quer ir para casa. Ele cumpriu com o seu serviço. E aí vem o imperador Marco Aurélio, né, conhecido historicamente por ser um grande filósofo, um filósofo estoico, tem as suas Meditações, que é um livro muito famoso, está em alta filosofia estoica, né? E o Marco Aurélio faz um pedido para Máximos. Isso não é um detalhe histórico, né? Máximos não é um personagem real, Marco Aurélio é. E aí Marco Aurélio fala para ele: Máximos, eu gostaria que você se tornasse imperador, que você assumisse o meu posto quando eu falecer, né? E ele tá meio doente, pelo que eu me lembro no filme, ele tá já na pindaíba, assim, e ele pede para Máximos assumir o seu lugar. E Máximos não quer ser imperador. Isso aqui já demonstra um pouco da magnanimidade, né? Ele não quer a honra, ele não quer a glória, ele não quer a exibição. Ele quer ir para casa, cara. Ele já cumpriu com o seu dever. E aí Marco Aurélio fala: Máximos, se você não assumir o meu cargo, o meu filho Cômodos vai assumir. E você conhece Cômodos. Para quem não sabe, no filme, Cômodos é um tirano. Ele é uma pessoa sem virtude, uma pessoa que almeja a glória. Ele almeja ser reconhecido. E ele se preocupa com a honra como fim, e não a finalidade de ser um bom imperador, né? Uma finalidade nobre. E Máximos, compreendendo isso, ele aceita. Ele aceita se tornar imperador. Por quê? Porque ele é o homem mais capaz em Roma para fazer isso. Isso é magnanimidade num exemplo prático. É o homem que ele é bom naquilo que ele faz, ele é honrado, ele tem as suas capacidades, as suas virtudes para liderar, para poder ser aquele cara, por exemplo, que seria o imperador. Mas ele não quer. Ele não quer porque ele não almeja isso. Mas ele aceita por um dever e por perceber que ele era o melhor para aquele cargo. Aí nós temos toda a trajetória do filme, né? O Cômodos descobre, mata a família do Máximos, ele vira gladiador e blá 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 blá. Só que eu gostaria que você se prendesse nisso. Máximos como um exemplo de magnanimidade. Nós vamos aprofundar isso agora. Eu queria primeiro trazer para você o conceito e a etimologia de magnanimidade. Vem da palavra magnus mais ânima, que significa grandeza, né? Magnus vem de grandeza, ânima vem de alma. Então é grandeza de alma. E o seu conceito, de acordo com Santo Tomás de Aquino, é a disposição para bens grandes e árduos, segundo a razão. Então perceba, Máximos, ele não queria negar se tornar imperador por se sentir fraco ou incapaz. Ele também não aceita ser imperador por uma presunção. Então aqui eu já estou trazendo o que nós vamos ver em seguida, que são os dois vícios por excesso contra a magnanimidade. Tá? Então o cara que
sentiria medo, ele vai para um excesso fraco, né? Um excesso de falta, que é a pusilanimidade, que nós vamos ver depois. E o cara que é como cômodos, ele vai para um excesso de presunção. Ele quer a honra, ele quer a glória, mesmo não estando apto ao cargo. Então, quem é o homem magnânimo? É aquele homem que reconhece em si a grandeza. De certa maneira, ele também almeja a grandeza, mas de acordo com as suas possibilidades, de acordo com um bem maior. Vocês conseguem entender a diferença de Máximos e Cômodos? A diferença é bruta. E o Máximos, ele então incorpora essa grandeza de alma. Aquele homem que está ali para cumprir o seu dever, mesmo que isso passe por cima do seu querer. Porque Máximos, ele queria ir plantar a semente dele e curtir a família. E ele aceita mais uma vez um dever por saber que ele era o homem capaz de fazer aquilo. E por um pedido do seu querido amigo e imperador Marco Aurélio. Então vamos aprofundar isso aqui. Toda virtude é um justo meio entre dois excessos. Não significa que a virtude é uma coisa morna entre o quente e o frio. A virtude, ela está acima do padrão dos excessos. Então é como se fosse um justo meio superior. Calma, isso é tranquilo, tá? Eu não quero complicar as coisas aqui, quero que você compreenda isso. Então vamos entender melhor qual seria o excesso, ou seja, um vício oposto à magnanimidade por falta, que é a pusilanimidade. O que é a pusilanimidade? A etimologia vem de pusilos e ânimos. Então, ânimos é alma, pusilos significa pequenez. Então, uma alma pequena, pequenez de alma. E o seu conceito, né? Recuar diante do bem árduo, o medo do fracasso, ou o cara que quer ser perfeccionista e ele não consegue seguir em frente, aquele perfeccionismo paralisante. Então, o pusilânime, ele é aquela pessoa que, mesmo sendo capaz de fazer algo, ele não se acha capaz. E a partir daqui, vocês vão começar a reconhecer muitas pessoas. Tantas pessoas perto de você, pessoas que você conhece, como nos filmes ou livros, ou você mesmo. Isso aqui é muito importante. Porque existem poucas pessoas virtuosas no nosso mundo, infelizmente. E então a gente consegue reconhecer muito facilmente os vícios opostos à virtude. E essa aqui é uma que a gente reconhece facilmente. A pessoa que, cara, quando aparece uma oportunidade para ela no trabalho ou de fazer alguma coisa boa para os outros, ele recua. Ele recua não por um reconhecimento de impossibilidade, mas por medo. Ele é capaz de fazer, ele consegue. E muitas vezes um líder bom, um bom líder mesmo, ele consegue enxergar a capacidade do pusilânime sem ele enxergar e puxar ele para cima. Aqui no consultório, na terapia, eu faço muito isso, né? Eu percebo quando o paciente recua com pusilanimidade, percebo o que ele gostaria de atingir e vejo que é possível. E começo a tentar puxar ele para fora desse ovo, dessa casca, desse medo, desse acovardamento, né? Então, o pusilânime é essa pessoa que se trava com medo de não conseguir atingir, de não conseguir chegar lá. Ele se acha incapaz tendo a capacidade. E isso aqui exige um autoconhecimento muito grande. As pessoas não se autoconhecem mais. Inclusive, agora essa semana eu coloquei um Reels do Alessandro Medeiros, que é um atleta de ultramaratona, né, de endurance. E ele fez, eu comento lá, se tu não me segue no Instagram, segue lá TUCCI Gabriel, né, Tuti Gabriel. Eu comento lá que ele fez uma ultramaratona, o Ultraman, né, que são 3 dias de prova. O primeiro dia são 10 quilômetros de natação, 120 de pedal, né, de bicicleta. O segundo dia são 270 quilômetros de bicicleta. E o terceiro dia são 84 quilômetros de corrida. E ele faz tudo isso em jejum. Ele faz a dieta carnívora, né, então ele come só carnes e gorduras. Mas essa prova inteira ele fez em jejum, porque o corpo dele já está adaptado para transformar gordura em energia e etc, né? Mas o que ele prova? Ele prova que muitas coisas que as pessoas pensam ser impossível, ele provou que é possível para o ser humano. Para todos, não sei. Mas tem muita coisa que a gente só vai saber se a gente testar. Você consegue entender? Eu fui conversar com alguns atletas de triatlon e uma pessoa que é professora, que ela é meio que mentoranda, né? Ela é mentora. Ela deixou claro para mim, ela não conhece o Alessandro, né? Ela falou assim,
O carboidrato é necessário para provas de longa duração. Sem carboidrato não dá. E aí vai lá o Alessandro Medeiros e prova. Dá sim, é possível. Então percebam, é isso. Como que eu vou saber se não dá até eu testar? O pusilânime, ele não se testa. Ele não se coloca no campo de batalha. Ele não corre risco. E é claro que ele não atinge grandes coisas na vida, o que é uma tristeza. Perceba, o magnânimo, ele atinge grandes feitos porque ele acredita na sua capacidade. Beleza? O pusilânime, ele fica acovardado. Ele fica estagnado por falta de movimento. Agora, eu queria falar com você sobre o vício por excesso, que é a presunção. A etimologia vem de praesumptio, né? Tomar antes, que significa uma precipitação, decidir sem ter base. E o conceito é superestimar as próprias forças, pular os meios, e a pessoa que deseja a honra. Então aqui você também vai conseguir pensar em muitos exemplos de pessoas que você conhece. O próprio Cômodos, do filme Gladiador, ele é isso aqui. O Cômodos, ele não é pusilânime. Ele não age de uma maneira assim, eu não quero ser eu não quero ser imperador como meu pai, eu tenho medo, eu acho que eu não sou capaz. Não, ele quer ser, ele quer muito, só que ele deseja a honra. Isso aqui é uma palavra-chave, ó. Ele deseja, apaguei, maravilha. Ele deseja a honra, mas ele não tem meios, ele não tem virtude, ele não se preocupa com o povo. Ele quer gozar de uma vida de liderança, mandando, sendo o cara, né, o cara mais poderoso do mundo na época, o imperador romano, mas sem a capacidade de fazer isso. Ele se superestima demais. E esse cara, ele também estagna. Então, um exemplo aqui, né? Eu trouxe o exemplo do Alessandro Medeiros. Vamos voltar para o triatlo. Então, o cara quer fazer um Ironman, que é uma prova longa, de longa duração, né? O Ironman, você tem que correr, tem que nadar 4 quilômetros, pedalar 180 e correr 42, alguma coisa assim. E o presunçoso, ele acha que ele vai fazer o Ironman sem treinar direito, comendo qualquer coisa, sem ter os meios necessários. Ele acha que é fácil, tanto faz. Se o cara fez, eu também faço, eu sou fodão. Então o presunçoso, ele se atira de maneira precipitada. E esse é o cara que se lesiona, que se frustra, e geralmente ele não coloca a culpa em si pelos seus erros. O presunçoso, a culpa é sempre do outro. Sempre vai ser a culpa de outra pessoa. Então, se o pusilânime ele estagna por falta de movimento, o presunçoso ele estagna por um movimento precipitado, por não ter a base, por não se preparar, por achar que ele é maior do que realmente é e querer se colocar num papel de liderança sem ter a capacidade. Eu atendi algumas empresas e isso aqui acontece muito. O cara que ele quer ser o líder da empresa, ele fala, né? Eu fiz muita reunião com funcionários. E o cara bater no peito, assim, falar, eu sou o cara apto, eu consigo, eu sou o líder, eu mereço o aumento, o dinheiro e tudo mais, e a reputação. E você vai ver, assim, começa a analisar, ou até já fiz testes, né, com as empresas, de tentar dar uma corda para esse cara para testar ele. E adivinha o que acontece? O cara cai no chão, o cara não consegue. Por quê? Porque ele não tinha a base. Ele tinha a lábia, ele tinha o gogó, mas ele não tinha a virtude necessária, ele não tinha os atributos. A maioria dos presunçosos, qual que é o problema? Eles querem ser grandes, mas não se preocupam com as pessoas, com um meio bom. Eles querem só dinheiro, fama. Isso não é uma capacidade de alguém que chega longe. Você até consegue ficar rico sendo presunçoso. Mas é uma vida meio merda, né? Você tem riqueza, mas você não tem virtude, você não tem relacionamentos profundos, você não tem a capacidade verdadeira. Então, se te colocarem à prova de verdade, você cai. Muitas pessoas, inclusive, ficam presas na própria bolha, sem se expor, porque são presunçosas. Elas atingiram um patamar, mas elas não têm coragem também de se colocar à prova, porque no fundo elas sabem que elas não têm aquela virtude de verdade. Então elas ficam com uma camada de ser foda, mas na vida real não o são. Então percebam, nós temos aqui a pusilanimidade, temos o presunçoso, e aí num justo meio superior temos o magnânimo. E esse é o cara que consegue, de certa maneira, trazer um novo grau, um novo patamar de evolução para isso aqui. É o cara que ele não é presunçoso, mas ele confia nas próprias capacidades, mas não de uma maneira egóica ou querendo a honra para si. Perceba,
O magnânimo é o cara que ele quer um bem comum, é o Máximos. Ele quer se tornar imperador, ele decide aceitar, porque ele quer o bem de Roma. Ele não quer o bem dele. Ele quer o bem da população, do seu império, né? da sua própria pátria. Então, isso aqui é magnanimidade. E ele confia nas suas próprias capacidades, porque ele é bom mesmo. Ele é um bom general, ele se provou no campo de batalha. Os seus homens confiam nele. Então, isso é a magnanimidade. O Aragorn, do Senhor dos Anéis, é um personagem magnânimo. Ele vai atrás, ele realiza. Ele até foge um pouco do papel de rei, mas quando é necessário, ele está lá. Ele assume o seu posto como um bom homem magnânimo. O Boromir, por outro lado, Boromir tem um sentido de presunção. Ele quer a honra, ele quer a glória. Ele quer o meio não bom, né? Usar o anel do poder, que não pode ser usado porque só pode ser usado para o mal. Enfim. Então, outro exemplo de magnanimidade, o Desmond Doss, né, o do personagem do Até o Último Homem, quando ele está lá resgatando os homens lá naquele campo de batalha, e ele pede para Deus força, me ajuda a resgatar só mais um, Deus, só mais um, me ajuda só mais um, quer dizer, ele confia na capacidade dele, na força física dele, mas através de Deus, cara. Ele sabe que sem Deus não dá. Ele tem a fé dele, né? Então ele resgatava os homens pedindo força para Deus e resgatava cada vez mais um, se tornou um herói de guerra, né? Então, beleza. A magnanimidade busca, então, um grande bem. E a presunção busca um grande eu. É isso que a gente está falando, né? A diferença é essa. E isso aqui geralmente é a grande diferença de um herói para um vilão, né? O vilão, ele está geralmente comprometido com um fim egoísta. E o herói está comprometido com um fim altruísta. Uma virtude, ela nunca pode estar conectada com um contrário, tá? Com um vício. Outra coisa importante, cara, que é um adendo que eu não falei na pusilanimidade. Tenho horror das pessoas que falam sobre humildade. Inclusive, é o próximo tema. Vamos falar sobre isso. Hoje em dia tem um hábito de querer falar assim, aquela pessoa ela é fraca ou pobre, ou uma pessoa, né, meio fraquecida, murcha. A pessoa fala, não, ela é muito humilde. Cara, isso aqui é terrível. Isso aqui não é humildade. Percebam o seguinte, isso é fraqueza, isso é pobreza, isso tem um nome. Humildade é uma virtude. E aqui muitas pessoas se confundem, porque parece que a magnanimidade, ela se confunde, ela entra em choque com a humildade. Mas uma virtude não pode entrar em choque com outra. As virtudes, elas se complementam. Então, como que eu consigo balancear isso aqui? Máximos é um homem humilde. Por quê? Porque ele não quer ser imperador pela glória. Humildade não é ser fraco, humildade não é ser pobre. Humildade é se reconhecer através das próprias capacidades reais. Então eu sei até onde eu consigo chegar. Isso é humildade. Entendeu? E eu não me vanglorio pelas minhas capacidades. Eu não quero eu não quero puxa-saco, porque eu posso ser muito bom em alguma coisa, mas eu não quero a vanglória daquilo. Isso aqui é humildade. Entende? Um humilde, ele pode ser magnânimo, ele pode ser bom e almejar grandes coisas para um bem comum, mas se manter tranquilo sem querer glória, ou melhor, sem querer a vanglória, sem querer ter... lembra que Plutarco, ele fala que os puxa-sacos são como carrapatos na orelha dos homens que amam a glória. Então perceba isso, o homem que quer a vanglória, a glória vã, que não presta, que não serve para nada, ele quer os puxa-sacos. O homem que quer a glória de verdade, ele quer o magnânimo, ele quer chegar em grandes feitos, ele quer ser bom, ele quer chegar no melhor que ele pode ser. Ele não quer os puxa-sacos, porque ele quer a glória de verdade. Ele não quer esses carrapatos que atrapalham, que tiram a sua humildade. Consegue entender? Então é possível ser humilde e ser magnânimo. E é inclusive uma necessidade que ambas as coisas se encontrem. Até aqui beleza, né? Então alguns exemplos práticos, né? Eu trouxe alguns exemplos de filmes. Mas, por exemplo, o cara que está no trabalho e o seu chefe percebe que ele é um cara que tem a capacidade de assumir um papel mais importante. Ele tem a capacidade de assumir um papel melhor do que ele tá agora exercendo. E aí o pusilânime, o que ele faz? Não, chefe, não, isso não. Me mantenha onde eu estou. Eu lembro de um funcionário que a gente atendeu numa empresa, que a gente falou, e aí, cara, o que você almeja? Ele falou, não almejo nada, eu quero continuar exatamente onde eu tô. Entendeu? Isso é o pusilânime. Eu não quero sair daqui. Eu tô muito bem onde eu tô, não quero sair de jeito nenhum. Mas você não quer crescer, cara? Não, me mantenha onde eu tô.
E também tem o presunçoso no trabalho, né? Então aquele cara que quer liderar e as pessoas nem querem ser lideradas por ele. O cara não é bom. O cara é às vezes um cara grosso, ríspido, não tá preocupado com ninguém, mas ele quer ser elogiado por todos. Então, ou puxa o saco do chefe para poder receber aumento. Então, esse é o cara presunçoso, entendeu? O cara que é meio ardiloso e tudo mais. E o magnânimo, nós já sabemos. É o cara que falaria: chefe, tem certeza? Me explica melhor, para eu entender. É isso? Tá, isso aqui eu consigo fazer, eu quero. Pode deixar, eu vou fazer. Eu percebo que eu tenho a capacidade, o Senhor confia em mim para exercer esse papel. Então eu vou fazer. Na família a mesma coisa, o pai de família, ele tem que ser magnânimo. Ele tem que querer o bem para sua família. Os bens espirituais, os bens materiais que seja, né? Isso a gente sabe que tem uma importância menor, mas querer o melhor para sua família. Nem ficar acovardado, achando que não tem capacidade de criar uma criança, de educar os seus filhos. E se não tem capacidade, pelo menos tentar adquirir isso, entregar o seu melhor para adquirir as capacidades. Ou o cara que se acha o chefe de família e trata a família super mal, né? Mas quer ser muito bem visto pela sociedade, né? Fora de casa ele é um anjo, dentro de casa é um satanás, né? Então, isso aí também não funciona. No mundo dos esportes, a gente comentou um pouquinho, né? Sobre o Iron Man ou o Alessandro Medeiros. Mas, além disso, você pegar... Às vezes você é uma pessoa sedentária e você não se acha capaz de fazer nada e você começa a se comparar com o Ramondino, que ganhou o Mr. Olímpia, ou com um cara que faz Iron Man. E, cara, às vezes o seu Iron Man é caminhar 10 minutos. Entende? Isso pra você é magnanimidade hoje. É você buscando o melhor, porque até agora você não faz nada. Então, isso é movimento. Entende? Você começa a buscar os 15 minutos, a meia hora, 1 hora de exercício e vai escalando isso. Isso é magnanimidade. Eu quero crescer. Eu, inclusive, consigo me imaginar em 10 anos fazendo um Ironman. Isso é magnanimidade, pô. Mesmo que agora eu consiga caminhar 10 minutos. Mas em 10 anos eu sei que eu vou estar fazendo um Ironman e vou atrás disso porque eu sou um ser humano capaz, pô. Eu não tenho doença, né? Então eu consigo buscar. É só me alimentar bem, buscar os meios, treinar de uma maneira sem lesionar. O presunçoso a gente já sabe. Vai meter o louco, vai querer fazer o Ironman sem treino, vai lesionar, vai se fuder. O pusilânime nem vai tentar, vai ficar em casa comendo Doritos parado, não vai fazer porra nenhuma. Então tem que buscar essa magnanimidade, esse negócio de querer crescer, pô, de almejar grandes coisas na vida, tá? De acordo com a minha capacidade eu começo e aí eu vou melhorando isso. E aqui tem um protocolo magno, né? Eu queria falar isso aqui com vocês para você entrar em ação agora. Então vamos lá. Número 1, mapeie um grande bem. Então coloca uma meta, que nem eu falei, vou fazer um Ironman. Porra, eu tenho 150 quilos. Não tem problema. Coloca uma meta para o futuro. Ou tá, eu tô bem até. Então coloca uma meta para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos. Alguma coisa que faça um sentido para você, que move o seu coração. Eu falo muito do Ironman porque eu quero fazer o Ironman, então eu trago o meu exemplo. Mas eu queria que você fizesse uma meditação sobre o que faz sentido para você. Eu quero passar em um concurso, eu quero casar, eu quero começar a ganhar dinheiro, eu quero sair da casa dos meus pais. Mapeie alguma coisa que seja um bem. Um bem, tudo bem, ele pode ser um bem para você, né, sair da casa dos pais e tal, só que perceba que isso também beneficia a sociedade. Você se tornando mais responsável, mais independente, isso te transforma num homem melhor, num líder melhor, para poder servir a sociedade depois. Então, um bem que vai te fazer evoluir para você ser mais útil para a sociedade, beleza? Então você ajusta os meios. Como eu vou fazer isso? Então vamos pegar esse exemplo de morar sozinho. Para morar sozinho eu preciso ter grana, preciso ter um trabalho, então eu preciso ter uma formação, ou eu já tenho formação, preciso entregar currículo, então eu vou perceber quais são as minhas circunstâncias, e cada um tem a sua. Isso aqui é único e irrepetível. Ninguém é como você. Tem os mesmos talentos, nasceu no mesmo lugar, tem os mesmos meios e tudo mais. Então você vai analisar o que você quer, que é a finalidade. Você vai analisar o que você tem para chegar lá e o que você precisa para chegar lá. E você vai começar a ter os gestos ocultos diários. O que é isso? É você começar a agir, mas não começa a querer postar muita coisa. Não começa querendo que as pessoas te elogiem. Você até pode postar, isso é legal, né? Vai lá fazer um negócio, beleza. Mas não queira o elogio. Não queira se movimentar só se a pessoa está ali puxando o seu saco, se as pessoas estão aprovando o que você faz. Isso aqui é uma chave. Não queira fazer as coisas só quando você é aplaudido. Faça as coisas mesmo de maneira oculta.
Faça mesmo que ninguém entenda. Faça mesmo que as pessoas fiquem... Porque se você escolher algo muito bom, geralmente as pessoas vão te repreender. Por quê? Porque nós vivemos num meio muito medíocre. E quando a pessoa quer fazer algo diferente, algo melhor, ela é repreendida. Então, vamos supor, eu quero empreender. Tá maluco, cara? Isso aí não dá certo, isso aí tu vai pagar muito imposto, isso aí tu vai quebrar. A maioria das empresas quebra em 3 anos. Eu quero casar. Tá maluco, cara? Isso aí dá trabalho, vai divorciar, ó o índice de divórcio, isso aí é maluquice. Quero fazer um Ironman. Tá maluco? Isso aí, olha só, vai ficar um dia inteiro fazendo exercício, olha o tanto que você vai ter que treinar, acordar de madrugada. Então os caras vão querer te desanimar, cara. Então por isso que eu te falo, começa a buscar a parada em silêncio, porque faz sentido pra você. E não queira os aplausos ou que as pessoas te apoiem nessa jornada, tá? Nomeie-se responsável. Pare de culpar os outros pelo que dá errado. Para de colocar a culpa no governo, na política, no teu pai, na tua mãe, no teu patrão. Coloca na sua conta a sua mudança a partir de agora. Você sabe para onde você vai, você sabe as circunstâncias que você tem e você vai entregar o melhor que você pode com isso. Ah, mas fulano tem mais. Foda-se. Ah, mas fulano tem menos. Foda-se. O que importa é o que você tem para agir. O que o outro tem ou deixa de ter não interessa nem um pouco. Você consegue entender isso? Então nomeie-se responsável desse caminho. Perceba, isso aqui é a filosofia do GPS. Para um GPS funcionar, eu preciso falar para onde que eu quero ir, eu tenho que saber onde que eu tô, e ele vai traçar uma rota. É o que a gente fez aqui. Eu mirei em algum lugar, eu tô analisando as minhas circunstâncias, e aí eu tenho os meios para chegar lá. E agora eu preciso caminhar. Se eu tô a pé, de bicicleta, numa van, numa Ferrari ou num, sei lá, não interessa. O interessa é que você vai caminhar. Se você vai chegar lá em 1 ano, 5, 10, 20 ou 30, não importa. O que importa é que você tá todo dia dando um passo em direção àquilo que faz sentido pra você. Só pra vocês saberem, tá? Isso aqui traz felicidade, pô. Você, nossa, maravilha de letra. É que tá sem espaço aqui também, mas faz quando você quer felicidade. Você estar caminhando diante de um propósito que seja um bem comum, que traga o teu amadurecimento, que esteja construindo excelência, virtude, e você percebe um progresso, lento ou rápido, não interessa, sem pressa e sem pausa, mas você percebe uma constância, uma perseverança, isso aqui gera felicidade. Isso aqui gera sentido. Beleza? E a ordem do amor, né? Então lembrar sempre desse fim que você quer alcançar, esse bem amado que você quer chegar. Porque muitas coisas vão entrar no meio do caminho. Tem um momento, por exemplo, que você começa a conquistar as coisas e vai começar a chegar os puxa-sacos. E se você não mantém uma frequência de ordem no amor, se você não faz essa manutenção, você pode se desviar do caminho. E aí complicou a vida. Porque você vai se perder. E eu vejo muito isso acontecendo, sabe? Pessoas que começam uma jornada por algo bom, atingem alguma coisa e se perdem. Porque o mundo, ele é muito sedutor. Então, isso aqui é uma necessidade. Estar sempre ordenando o amor, se lembrando por que você faz as coisas, para onde que você quer caminhar, quais são os seus valores de verdade, para não se perder nesse caminho. E aqui fica a pergunta. O que você vai fazer hoje? Coloca aqui nos comentários para mim. Também se inscreve no canal, compartilha com uma pessoa que possa ser beneficiada, né, com esse conteúdo. Mas coloca aqui nos comentários agora o que você vai fazer hoje. Faz essa meditação do Magno, né, do protocolo Magno, e já coloca aqui o que você vai começar a fazer hoje, cara. Você vai ler 10 páginas de um livro, você vai caminhar 10 minutos, você vai, sei lá, qualquer coisa, mas coloca alguma ação concreta que você vai fazer hoje, para começar a perseguir esse bem que você tanto almeja. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje. Eu agradeço muito pela sua atenção. Eu espero de verdade que essa aula tenha sido útil de alguma forma. Comenta aqui embaixo também alguma virtude que você queira assistir nesse nosso projeto de virtudes ou algum outro tema. E qualquer dúvida também me chama lá no Instagram. Eu estou aqui de maneira muito honesta, querendo te ajudar, te apoiar nessa jornada que você está vivendo com as tuas dificuldades. Então me chama lá, pede ajuda, conversa comigo, que o que eu puder te ajudar vai ser uma honra participar e poder agregar com a tua jornada. Então nos encontramos na próxima semana, até mais e um forte abraço.